Mas, Débora, dá pra ver que você tem uma visão muito bacana, experiência. Só que assim, o nosso tema hoje, eu queria fazer uma pergunta. O nosso tema hoje é mulheres empreendedoras. E eu falei uma coisa pro Roma um tempo atrás, falei assim, cara, o que eu gosto do empreendedorismo é que não importa quem faça, seu gênero, sua opção de vida, só que vai dar certo porque são princípios. Mas como mulher, na sua carreira, acho que até entrando um pouco na sua história, o fato de você ser mulher influenciou positiva, negativa, foi difícil, que barreira nessa caminhada assim? Porque tem muitas mulheres que ainda se veem desempoderadas. Muitas mulheres que às vezes se sentem por algo mais hierárquico, se sentem em uma visão desprivilegiada de si mesmas, talvez até nem acreditem tanto em si. Isso é muito triste. Sim. E que você, assim, como que você lidou com isso? Você não lidou com isso, mas você vê as pessoas, como que você inspira as pessoas nisso? Eu vou te dar um exemplo, Felipe. E até, assim, desculpa te interromper, Imagina. só para você montar a resposta. E você falou que veio de uma área, assim, de trabalhar com uma função corporativa. Né? Se isso teve pressão, se você sentia isso, se você teve que lidar lá, porque geralmente numa corporação tem mais um pouco de pressão do que no empreendedorismo, depende do negócio, né? Tem setores que no empreendedorismo a pressão nas mulheres é maior. Como é que foi isso? Conta um pouco da sua história. Tem uma coisa, assim, que é engraçado, né? Eu comecei muito nova, eu já fiz muita coisa na vida profissional, eu comecei muito nova, mas eu sou de uma cidade muito pequena, né? Sou de Espírito Santo do Pinhal, 40 mil habitantes, uma cidade muito pequena. E quando eu comecei a trabalhar no corporativo, e eu trabalhei numa multinacional antes de ir para o ramo de educação, era engraçado porque a gente estava numa reunião, tinham vários homens na sala, eu me sentia obrigada a levantar e servir o café. Mas eu tinha o mesmo cargo, ou cargo superior a eles. Uau, que coisa! E aí isso demorou muito tempo para eu entender que isso é um machismo arraigado em mim. Que colocava essa ideia de a mulher tem que servir. Então a gente estava no meio da reunião, Caraca, eu levantava e ia servir café para as pessoas. E isso é uma coisa inconsciente, trazida da família. Isso que eu ia falar para você, porque assim, o que me deixa mais assustado não é você servir por ser... É você perceber que tinha isso dentro de você. E assim, né? Quantas e quantas mulheres Nem fazem percebe. isso sem perceber? Porque a gente acaba... E não é ruim, não tô criticando. Não é mas esse era o uma ponto. coisa que assim, eu chegava na reunião, eu ficava incomodada porque eu tinha que... Eu queria servir o café. Eu falava, gente, por que eu tô fazendo isso? Né? Por quê? Porque é uma coisa arraigada na gente, nas mulheres. É difícil você ver um homem tendo essa característica de levantar e servir todo mundo. No máximo ele serve ele, senta e acabou. Não, mas eu tinha que servir. E aí eu comecei a tentar analisar outros pontos, que nem você estava numa reunião, começava a falar, alguém já falou, não, já entendi, vamos continuar aqui. Não, mas eu não concluí meu pensamento. É isso que eu ia falar, porque servir o café é uma postura, às vezes, de servo, né? Mas não é que isso é ruim. Sim. Quem serve o café, Sim. mas tá ligado a outras coisas. É isso que eu ia Ele tá perguntar. ligado em outras coisas, né? Legal. Então, Mas assim... então, só tem que reparar num detalhe que ela falou. Ela falou que ela era superior às pessoas. Não é nem isso. Também, né? É que na cabeça dela. É. Aí o jogo é diferente. Isso, né? isso. Se Porque você serve, sim. Tô servindo porque eu vou servir, Porque galera. eu me sinto bem em fazer isso. Eu gosto de cozinhar. Então eu gosto quando as pessoas vão em casa, eu quero cozinhar, preparar algo. Mas é uma pira minha, né? Mas é diferente. É diferente porque eu comecei a perceber que isso não era meu. Era uma coisa que me incomodava e estava arraigado em outros princípios. A mesma coisa de tentar concluir pensamento e não consegue. Tenta concluir e não consegue. Espera, né? Por que eu não consigo concluir meu pensamento? Aonde tá essas entraves? E com isso, dentro da empresa, lógico, a gente vai trabalhando e é uma coisa muito mais nossa, interior, do que exterior, porque a gente tem que saber se posicionar. A partir do momento que você começa a se posicionar, as coisas acontecem. Colaboram, né? O contorno, né? O que está em volta plenamente. também começa a se posicionar, porque é muito mais a gente do que o outro. Então, isso começa a acontecer. E quando eu fui para o empreendedorismo mesmo, quando daí eu assumi a minha própria empresa, são só mulheres. Mulheres muito simples, mulheres muito batalhadoras, com histórias de vida dificílimas. Qual o segmento? Fala para o nosso ouvinte. Lá em Piracicaba eu tenho uma lavanderia multisserviços já há quase 5 anos. Só mulheres trabalham lá? Só mulheres. Eu tenho Top. um motorista, mas são só mulheres dentro da loja. Que legal. E foi uma estratégia, Débora?
Não foi estratégia. Não foi estratégia. Eu vou fazendo uma bagunça aqui enquanto isso. Cara, eu ia fazer isso depois, mas porque assim, a hora da gente abrir isso aqui é a hora de pedir o like, é a hora de pedir o... Não, então eu paro. Deixa ela fazer. Não tem problema. A resposta dela tá muito boa, brother. Eu sei, mas é por isso que me deu assim, né? Deu. Coisa boa me dá fome. Então, assim, só concluindo, que nem pira, né? Eu só tenho mulheres. E aí, quando você começa a conversar com elas, elas sustentam a família inteira. Caraca, com o trabalho delas. E elas não se sentem valorizadas, elas não conseguem enxergar a importância delas na sociedade, elas não conseguem entender o papel fundamental delas. E com isso, a gente começou a fortalecer esse grupo, né? As minhas meninas, que eu chamo as minhas colaboradoras, e com isso a gente começou a olhar para fora, né? Começamos a olhar o empreendedorismo, eu comecei a olhar porta fora, né? Que eu costumo falar, que eu costumo brincar, que eu falo, olha, eu tenho que olhar na minha loja para fora porque eu faço parte da sociedade. E com isso eu comecei a descobrir meu maior propósito. Porque o meu maior propósito é o servir, né? O meu maior propósito é o servir, mas não é o servir o café. Né? Eu posso fazer muito mais, eu posso ir muito além. E aí, como a gente começou a trabalhar com isso, as ações sociais começaram a acontecer, a gente começou a estruturar ações sociais lá em Piracicaba, e uma delas é o resgate da mulher para o empreendedorismo. Você conhece milhares de mulheres que fazem unha, que fazem cabelo, que fazem limpeza, que vão lá, faz faxina. Total. Essas mulheres são empresárias, elas são empreendedoras, mas elas não acreditam, elas não se enxergam dentro dessa hierarquia, dentro dessa pirâmide. Porque, imagina, o empresário é quem tem dinheiro, eu não tenho. O empresário é quem tem empresa, eu não tenho. Tem sim, você é uma empreendedora, você está fazendo a máquina financeira do mundo girar, porque você está gerando emprego, você está gerando renda, você está gerando, mas elas não se enxergam. Então isso começa pelo posicionamento interno delas. Sim. Assim como tudo na vida, né, cara? A gente fala muito isso aqui. Porque se você quer gerar uma mudança externa, você tem que se ver naquela posição internamente primeiro. E, Felipe, é lindo. Quando a mulher começa a se ver nessa posição, ela desabrocha. Ela começa a ter a certeza da importância dela como mulher e como papel fundamental numa sociedade. Legal. Isso é legal, porque eu não sou feminista, não sou contra, lado mulher contra o homem, não existe isso. É isso que eu ia perguntar. A gente está num equilíbrio, a gente precisa existir esse equilíbrio, como tem vários homens que também não se veem como empresários, como não conseguem se enxergar. Não se veem nem como homens na postura de ser também, né? Sim, então assim, a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio, e esse equilíbrio só é quando a gente se autoconhece, quando a gente sabe nossas fragilidades e nossas potências. Só que assim, você está gerando renda. Acredita. Tem que acreditar. Tem que acreditar nesse potencial. Legal. E buscar. Né? E buscar. Isso que você falou assim, né? De acreditar e de se posicionar. Vira e mexe, eu e o Felipe troca ideia, porque a gente faz consultoria nas empresas, ou por exemplo, eu vendo sistema. A Bessani Software, o core dela é vender sistema para outras empresas. E aí você vai fazer a implantação e muitas vezes lida com um empresário que não tem essa noção do equilíbrio, né? Que uma pessoa, ela pode ser uma empresária que está numa fase um pouco antes que a dele, mas é um empreendedor. Ou ele desrespeita o colaborador. A gente vê de tudo, né? Tem modelos e modelos. E quando a gente entra, né? É muito engraçado, a gente tem uma relação de contratação entre o empresário e nós, que nós somos terceirizados, então tem um certo limite ali, né? Mas tem também aquele respeito de posicionamento. Porque às vezes a gente fica, o jeito que o cara fala, isso não tá certo, cara. Fala com uma mulher. Com uma mulher. Eu já e às vezes, em muitas situações, a gente até discute. Será que ele destrata por ser mulher? Isso. Ou é o jeito do cara? E aí, muitas vezes, a gente vê que, sim, o cara é machista. Não sei se é machista o termo, mas sim, ele destrata de uma mulher. E muitas vezes, ele destrata quem entra meio assim, sabe? Ele sente aquele cheiro de inferioridade que a pessoa que tá do outro lado ou sente que você não tá no controle, né, cara? Isso irrita ele. E aí então assim, quando você fala, né, que a pessoa precisa se posicionar, é muito real. As outras pessoas vão te ver o que você se posiciona. Quer ver um exemplo? Tem um conhecido meu, né, que ele é dono de uma empresa de recrutamento, e ele vai fazer recrutamentos executivos por diversas vezes para grandes empresas. E ele fala que a primeira etapa do processo de recrutamento para executivos, para headhunters, né, que é uma posição alta dentro de uma empresa, é o comportamento na espera da reunião. Sim.
Ele fala que ele já elimina metade só pelo jeito que o cara tá sentado esperando. Sim. Falei, caraca, então assim, olha o poder de você se posicionar perante as pessoas. E tem uma fala que o mal está em mim, não no outro, né? E infelizmente o que a gente mais vê é a reclamação externa. Né? Ele que é mais confortável mal. Aqui, né? Porque eu tiro, né, a responsabilidade minha Total. Quanto a isso e jogo em quem eu quiser, né? Já diz Homer Simpson, o sábio, né? A responsabilidade é minha, eu ponho onde eu quiser, né? Isso. Então, assim, a gente olha pra fora e sempre culpa. É culpa marido, culpa chefe, culpa... Para, né? Até onde você permitiu, até onde você deixou com que essa situação acontecesse. É duro, é extremamente duro quando você toma consciência, mas somos nós. Né? É nós, né? Não tem outra explicação. Você permite, você deixa, basta você querer que as coisas começam a mudar, né?